Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa do Brasil, falando das semifinais da Copa do Brasil, jogo de ida. E tivemos aí no Clássico dos Gigantes no Maracanã, Vasco de virada 2-1 contra o Fluminense, com gol do Ferretti no finalzinho da partida. E tivemos aí, né, o Vasco da Gama com um resultado de empate que pode de se qualificar para a final da Copa do Brasil. O Fluminense tenta reverter o resultado de 2 gols ou mais gols de diferença para se qualificar para a grande final. A equipe do Zubeldia começou bem o jogo, mas a equipe Cruz Maltina cresceu no embalo do Ryan no segundo tempo e aí conseguiu, né, virar o jogo com o gol do Verratti, né, que entrou ainda na segunda etapa, fazendo gol que sacramentou a virada do Vasco e também essa vantagem do empate, se classificar para a grande final da Copa do Brasil. Então vamos falar sobre isso, desse confronto que aconteceu na última quinta-feira, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando aquele like, seu joinha que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, vale a pena conferir, e às 11 da manhã de todo sábado, com você na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,7 FM. A onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionsc.com, também pelo aplicativo Radiosnet, acompanhando as informações do seu clube do coração e também acompanhando aí a seleção brasileira de futebol e também do esporte em geral. Vale a pena conferir aquele Conversa de Torcedor. Vamos falar aqui sobre o clássico dos gigantes aí, né? Fluminense, Vasco, Vasco Fluminense. E o Vasco conseguiu uma recuperação, uma virada, né, vencendo o Fluminense pelo placar de 2-1 no Maracanã na última quinta-feira. E o resultado, né, que o Vasco pode até empatar o jogo nesta segunda partida no Maracanã no domingo às 8h30 e que se classifica para a grande decisão na Copa do Brasil, né, para encarar ou o Corinthians ou o Cruzeiro, que vão se enfrentar aí na Neoquímica Arena um pouquinho mais cedo, às 18 horas, horário de Brasília. Então temos aí esse jogo que a equipe do Vasco tem aí o empate ao seu favor para chegar à grande final. Já a equipe do Luiz Beldia teve um primeiro tempo dominante e foi por intervalo aí com a vantagem de 1-0, gol do Serna, mas no segundo tempo o Vasco teve um poder de recuperação, né, com a equipe mais agressiva no jogo e tomando controle na partida e também contando com o talento do Ryan, mais uma vez o Ryan novamente aparecendo em momentos decisivos e fazendo gol, né, para a equipe do Vasco e já nos acréscimos o Verratti que acabou entrando, né, ao longo da segunda etapa, conseguindo aí fazer o gol de cabeça para virar o jogo para a vibração da torcida Cruz Maltina no Maracanã. Mas vamos falar aqui no resumo do primeiro tempo, porque o primeiro tempo que teve aí o Fluminense, que foi o senhor na primeira etapa, né? Primeiros minutos, a equipe tricolor conseguiu envolver a defesa do Vasco com trocas de passes rápidas e verticais, enquanto a equipe Cruz Maltina tinha dificuldades para encaixar a marcação. E aos 6 minutos da primeira etapa, o Lúcio Acosta conseguiu uma boa finalização após a chegada rápida pela direita. E aos 21 minutos do primeiro tempo, o Tricolor teve aí uma falta ao seu favor de uma jogada ensaiada com o René, lançamento para o Thiago Silva de cabeça e ajeitando, né, para o Serna, que dominou e chutou no canto esquerdo do Léo Jardim, até tentou evitar, mas não conseguiu. Bola na rede do Vasco, abrindo o marcador Fluminense 1-0 para fazer aí o, o gol da equipe tricolor. E ainda a bola desviou em Andrés Gomes antes do goleiro tentar evitar, o Léo Jardim. Então o Fluminense abrindo o marcador 1-0. E após o gol, o Vasco passou aí ter mais posse de bola, tentando empurrar o adversário para a defesa, a equipe do Fluminense, né, para a defesa, mas tinha dificuldade em fazer transições. E o meio de campo, por exemplo,
carecia de criatividade, né? E o Ryan, que é o principal jogador de ataque, ficava isolado e levou perigo em apenas um lance, né? Que o Thiago Mendes acertou um bom cruzamento, deixou o Puma Rodrigues de frente com o Fábio, o lateral bateu na saída do goleiro, mas o Thiago Silva interceptou a bola de cabeça e o jogo foi para o intervalo com a vantagem da equipe tricolor, né? Assim, foi para o intervalo. E o jogo foi para o intervalo com a vantagem tricolor, mas de um ritmo morno. Essa é a realidade. E na segunda etapa, o Vasco retornou a partida impondo um grande volume ofensivo, a postura muito diferente da apresentada na primeira etapa. E aos 4 minutos, por exemplo, o Andrés Gomes fez uma boa jogada pela ponta esquerda, cruzamento rasteiro para o Ryan, empatando o jogo, né? Empatando a partida para o Vasco. O Fluminense da segunda etapa não se, não, não se. E o Fluminense na segunda etapa não se parecia com um time que estava com a vantagem na primeira etapa, né? Que começou o jogo, não conseguia repetir as dramas rápidas, nem marcando com a mesma eficiência e se tornou passageiro na partida. E ainda, em grande atuação do Bumita, empilhando chances, duas delas claras, e primeiro recebeu o passe na entrada da área, batendo cruzado e obrigando o Fábio a fazer defesa. E aos 25 errou o cabeceio. E aos 25 acertou o cabeceio na trave. E o técnico Luiz Beldia teve que mexer na equipe, fazer as trocas, principalmente no meio de campo, colocando o Hércules e o Ganso na equipe, certo? E o Keno também atuando de ponta esquerda na vaga do Sodeuto, por exemplo, certo? Que tentou fazer alguma fumaça, né? Arriscando aí finalizações, mas faltou contundência e mais participação. E o desgastado Serna era mais acionado do outro lado do ataque, né? E não conseguia vencer os duelos com o Puma Rodrigues, que é improvisado na esquerda, que é o lateral direito de origem. E já no final do jogo, tudo que parecia terminar em empate, as duas equipes se preservando para o segundo jogo da Copa do Brasil, e até que o Ryan mais uma vez assumiu o protagonismo. Primeiro, fez fila de dribles na intermediária, foi derrubado e se levantou rápido para tentar cobrar a falta e recebeu a bola novamente e acionou Andrés Gomes na ponta esquerda e mais uma vez ele, o colombiano, que fez um lançamento preciso e achando o Ferretti, que acabou entrando no meio da segunda etapa e cabeceou para balançar a rede e também explodindo de alegria o torcedor Cruz Maltino, que colocou a equipe do Vasco a um passo à frente na disputa por uma vaga na decisão da Copa do Brasil, que vai acontecer nesse domingo, às 8h30 da noite. Repito, o Vasco poderá até empatar o jogo da volta, que se qualifica para a final da Copa do Brasil. E o Fluminense precisa de uma vitória simples para levar a disputa para os pênaltis. Dois ou mais gols de diferença qualifica o tricolor para a final da Copa do Brasil. E na outra chave, temos aí Cruzeiro e Corinthians, disputam uma vaga na final, também no domingo, às 18 horas. A equipe paulista venceu aí pelo placar de 1-0 no primeiro jogo lá em BH. Lá em BH, em Minas Gerais, né? E tem essa vantagem do empate para conseguir essa vaga na grande final. Então teremos aí esse confronto, dos dois confrontos aí decisivos aí no jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro em São Paulo, no estádio na Neoquímica Arena, e no Maracanã, Fluminense e Vasco, para vocês conferirem aí com toda a emoção nas semifinais quem vai se qualificar para a final da Copa do Brasil, e as respostas vocês vão conferir logo mais, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor aqui no canal do YouTube, tá bom? Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e, é claro, deixa aquele like e o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, vale a pena conferir, e às 11 da manhã de todo sábado com vocês pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98,9.
FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, também pela Radiosnet, também acompanhando pelas redes sociais, é claro, com muita informação sobre o seu clube do coração e também da seleção brasileira e também do esporte em geral, tá bom, pessoal? A todos, muito obrigado pela companhia, aquele abraço e até a próxima aqui do Pós-Jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, felicidades e até a próxima. Tchau, tchau.